Olá, está começando mais um episódio do nosso Fomecast. Eu sou o Franz Lima e no episódio de hoje a gente conversa com Cláudio Barroso, que é professor das redes pública e privada no estado da Paraíba. No nosso papo, a gente fala um pouco sobre como vai ficar o ano letivo de 2020 e quais as dificuldades que pais, alunos e professores têm enfrentado na adoção do ensino remoto por conta do isolamento social. E lembrando que exatamente em razão desse distanciamento social, as nossas conversas estão sendo gravadas através de chamadas pela internet. Por isso, se você sentir que tem alguma interferenciazinha no nosso áudio, já sabe que é por conta dessa adaptação técnica, digamos assim. Vamos começar? Queria fazer de início já uma pergunta, que é uma pergunta que a gente geralmente faz para você poder falar quem você é sob o seu ponto de vista, né? É uma pergunta simples e objetiva. Quem é Cláudio? Cláudio Barroso é, antes de mais nada, um entusiasta da educação, da cultura, das humanidades, mas é também um pai já há quase 10 anos, professor há 16 anos, trabalha com história, graduado, pós-graduado, cheio desses Rick Fifths, mas, antes de mais nada, é um entusiasta da educação. Meio que muitos momentos de uma crença muito forte, aqueles momentos de uma escorregada, tipo jogar o balde, mas, Cláudio, é isso aí, o professor, pai, entusiasta e nerd também. Ponto importante esse do ser nerd. Então, Cláudio, como a gente estava conversando antes de começar aqui a gravar oficialmente, digamos assim, e a gente, quando pensou em gravar esse podcast, a gente ficou, enfim, estávamos muito incomodados, né, inquietos, assim, inconformados com algumas questões, só que a gente pensou, não, a gente não pode fazer, não seria o ideal, fazer algo que a gente só desabafasse nossas inquietações. Então, a gente pensou em convidar alguém que tem, digamos, os mesmos incômodos, enquanto pai, né? Sim. E também que pudesse trazer esse ponto de vista do professor, que esteve em sala de aula durante muito tempo, ou seja, tem um conhecimento de como era a metodologia antes da pandemia e de como é agora, que está sendo fácil para ninguém. Então, a gente tem acompanhado que não existe um padrão, não foi adotado um padrão entre os estados, né? E a gente sabe que a educação básica ela é regida, de certa forma, por um conjunto de diretrizes comuns, né, que é a base curricular comum, mas só que a gente não consegue ver uma unidade, digamos assim, na aplicação desse novo formato. Então, como é que tem sido, na sua percepção, no estado da Paraíba, em Campina Grande, que é a cidade em que você atua, e também João Pessoa, né, você também dá aula aqui em João Pessoa, Sim. A adoção desse novo formato de trabalho? Olha, para o aspecto, né, público, é uma tentativa, a gente não pode negar que é no mínimo uma tentativa, né? O Estado ele tentou de alguma forma movimentar a educação, né, da rede pública, porque eles precisavam, né, fazer essa movimentação, não poderia apenas ficar parado, mas esbarra com questões importantes, principalmente sociais, né? Eu tenho, por exemplo, aqui na escola que eu trabalho, em Campina Grande, o Major Veneziano, eu tenho turmas com mais de 40 alunos, né? De média assistem a aula 20 e poucos. O Estado adotou o Google Classroom, né? Foi pela coalizão dos governadores do estado do Nordeste, de uma forma geral, né? Só que em turmas de 40, 30, eu estou tendo uma participação desses alunos no Google Classroom de 2, 3. Salas que eu tenho mais participação são 5 alunos. Então, assim, o que a gente pode tirar é que o Estado se mexeu de alguma forma, buscou de alguma forma aquilo que eu não diria acessível, mas diria do que está na crista da onda, né? Está se comentando que é educação em home office, mas ele esbarra num problema que é a realidade. Eu recebo informações pelo WhatsApp, pelo Instagram dos alunos que não conseguiram entrar, que não entenderam, que não conseguiram fazer um e-mail institucional,
Então, assim, a gente tem a possibilidade. O Estado se mexeu nesse sentido. Só que ele está se mexendo em um terreno que já é muito mais complicado pelos recortes, né, que a gente comentou antes, de raça, né, o recorte social, recorte de gênero, onde eu recebo relatos de alunas que as mães não podem fazer, né, a aula ou resolver as atividades porque o celular está ocupado com os filhos. Sim. E aí eu perguntei, por que você não pede, por exemplo, o celular do seu pai? Não, mas porque painha, não sei o quê. Então, são pequenos recortes que estão para além dessa figura do Estado, ou não deveriam estar para além, mas que estão atrapalhando e muito. A gente não consegue fazer andar como na rede privada, porque ou o acesso à própria internet não existe, ou o aparelho não existe, ou a própria dinâmica do aluno com o celular ela é inexistente. Não é ter o celular e ficar mandando mensagem, fazendo vídeos para WhatsApp e redes sociais, que faz com que você entenda como funciona uma ferramenta simples como essa que a gente está usando. Você precisa de ter um certo conhecimento, precisa de ter, como você colocou, né, um orientador, uma pessoa que ajude. Eu e Lorena, nós ajudamos Gael a entender como é que fizemos um e-mail para ele. Hoje ele acessa o e-mail sozinho, tá? Mas há toda uma construção anterior. Gael, ele não é uma pessoa fora do mundo digital. É muito mais fácil para ele aprender, porque no meio em que ele vive, né, na dialética do dia a dia que ele tem comigo e com minha esposa Lorena, isso para ele não é uma coisa distante. Mas para um menino, né, daqui do Major Veneziano, que o seu celular era apenas uma fonte de entretenimento, música, WhatsApp e Instagram, e ele tem que aprender a fazer um e-mail institucional, entrar numa sala de aula, né, responder atividades, abrir um link de um vídeo e voltar, isso não é a realidade dele, né? Levar essa ideia do conhecimento através do meio online é algo novo e que não é da realidade da grande maioria dessa galera, da grande maioria. Entendi. E tem outra questão também que a gente se pergunta muito, tem que se perguntado, que é em relação à carga horária. A gente está fazendo pergunta ao professor que a gente faria se tivesse oportunidade do contato imediato com a diretoria da escola, porque também é uma coisa que a gente queria pontuar aqui, que a gente tem achado muito grave em relação às escolas, principalmente as escolas particulares, que é a demora em dar retorno sobre questionamentos que estão sendo realizados, né? Então, a gente tem perguntado como é que vai ficar a carga horária. Eu sei que eles não sabem, eu acredito que eles também, nesse momento muito difícil, ainda não conseguiram desenvolver um plano de ação dentro desse contexto. Talvez estejam apelando para uma solução divina, um milagre de uma cura, de uma vacina, que vai resolver os problemas deles semana que vem, mês que vem. Que a gente sabe, quem vem acompanhando, sabe que não vai ser tão rápido, né? Vai ter meses aí pela frente para poder chegar a uma vacina. O mais provável é que todo mundo se contamine, né, num processo mais lento, que dê condições ao sistema de saúde de acolher todo mundo gradativamente, mas não vai ser tão fácil. E a gente tem se perguntado aqui, se abrirem as escolas amanhã, mês que vem, daqui a 2 meses, a gente vai colocar nossos filhos de volta no convívio de uma sala com 30 alunos? Eu confesso que eu não tenho coragem de fazer isso neste momento. Então, a pergunta é, em relação à carga horária, vai ter condições de ainda esse ano a gente conseguir recuperar a carga horária exigida para as escolas, dentro desse contexto, que provavelmente não haverá aula presencial? É um ponto muito chave aí que você colocou. A carga horária, né, inicialmente, né, pelo que a gente começou a trabalhar em casa, tinha uma perspectiva, né? Os salários, toda aquela discussão econômica, economia, blá, 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 as escolas fizeram certos acordos, né, com alguns professores. Na escola que eu trabalho, por a gente ter, se não me engano, foi dia 17 de abril que começou a quarentena. A gente, no dia seguinte, já estava, em 2 dias, na verdade, a gente já estava online, normal, entre aspas, gente. Um novo normal, uma nova carga horária. Então, eu estou trabalhando nesse modelo de home office. Como eu tinha 3 primeiros anos, eu tenho um horário de aula só com todos 3 juntos
em uma mesma sala online, né? Então, foi encaixado dessa forma. E a escola, vez ou outra, está mandando um e-mail já perguntando alguma estratégia, alguma coisa relacionada a esse pós, porque o horário, quando voltarmos, vai ficar como? E nem só o horário, mas a interação. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, chegou a mim um videozinho numa escola em Wuhan, na China, quando a galera começou a abrir as escolas para gurizada. E aí, rapaz, eu não sei se é lindo ou se é preocupante, porque assim, vem um adulto entregar a criança, ela tá tipo já vem com a máscara, já vem com uma batazinha daí de fora. Ela tira essa bata, o pai vai levar, a criança ela é pulverizada na porta da escola, uma máquinazinha, tem uma baciazinha, defumado na porta da escola antes de entrar. Tem do lado uma baciazinha com água, provavelmente água sanitária, algum produto químico, né, para esterilizar a sola do sapato. Ela passa para outro ponto, ela é defumada de novo, é passado álcool em gel e ela recebe uma nova máscara, novinha, para ela adentrar na escola. Assim está funcionando a escola pós-pandemia no Oriente, né? E aí, se a gente traz para cá, onde eu tive relatos de colegas que as escolas não estavam disponibilizando, por exemplo, tem o álcool em gel, o próprio professor deveria se encarregar, porque de repente virou item pessoal. O álcool, isto é limpeza, diz, não, isso não é a cargo da escola. O professor tem que ter e tal. E sim, mas caso se o professor não tenha, ou um aluno não tenha, tem que estar disponível para um bem-estar coletivo, né? Não é um bem-estar individual. Então, assim, Fran, muito provavelmente, como você colocou, 2020 não será um ano letivo normal. Normal em todos os sentidos. Não vai ser normal porque não vai ser presencial. Se for presencial, eu não vou levar os meus filhos. Acredito que você, como muitos outros, também não levarão os filhos, porque a gente não tem essa segurança. Enquanto não houver uma segurança, né, uma ideia de tipo, caso ocorra um incidente, né, ele venha se contaminar, eu vou poder tratar e curar. Enquanto a gente não tiver essa prerrogativa oficial, né, testada e comprovada, não vai existir esse horário. Não. Por mais que as escolas pretendam, talvez, né, de novo, um discurso muito econômico e utilitarista de ter que fazer, os próprios pais, e acredito que um número muito grande, não se sentirão de maneira alguma seguros para enviar uma criança para um ambiente que tipo, é impossível manter isolamento ou controle ou distanciamento social com crianças em uma escola. Por mais que nós eduquemos essas crianças em casa nesse tempo, eles saibam que é o corona, limpar as mãos, etc., é só fazer essa alteridade. Eu sou um moleque, o meu tem 9, né? Os seus também, 9, 10. Passaram meses dentro de casa sem nada para fazer. De repente estão todos os coleguinhas juntos no primeiro dia de aula na escola. Não, eles não vão ter contato, eles não vão, né, correr e cair. E criança, quando corre desesperadamente, dá aquela canseira, dá logo aquela tosse. E aí, um tosse e começa a brincadeira. É um pequeno barril de pólvora, né? São crianças, são seres humanos em desenvolvimento que têm energia presa gigantesca e que não vão conseguir ser, como eu posso dizer assim, entre aspas, né, controlados em um ambiente. Então, não vai ficar normal. Esse horário, eu acredito que muito provavelmente, até por uma condição de bom senso, né, as escolas não vão retornar dessa forma, a não ser que, como esse modelo que a gente viu na China, ou apareça alguma possibilidade, meio como realmente como você diz, né, um defumador, uma pulverização de gado ao entrar na escola, porque ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, seria até mais fácil, né? Teoricamente, o aluno tem uma consciência um pouco melhor, mas mesmo assim, acredito eu, 2020, ano letivo, ou continuar, tipo, oficializado de alguma forma, como está, ou perdemos, teoricamente, como uma propaganda, belíssima propaganda, só que não do Enem, perdemos uma geração. E pegando o gancho de que falou sobre as crianças não poderem correr, e aí como pai eu fico pensando nada mais cruel do que pedir uma criança para deixar de ser criança, né? Você mandar uma criança para a escola, e aí a gente
transforma, de fato, a escola numa prisão, né? Um lugar onde as crianças vão para cumprirem determinadas funções, né? De um papel social do aprendizado, da formação, e depois voltam para casa. E a infância também perdida nesse formato, né? Nesse novo formato de educação. Aí também teve você falando sobre da educação em casa, né? A gente estava rindo muito aqui com, não sei se você acompanha esses áudios que foram compartilhados no WhatsApp, de uma senhora que era avó de uma criança dizendo que não aguentava mais. Eu vi. Gente, bom dia. Aqui é a avó de Gabriele. Olha, eu não estou aguentando mais essas tarefas nesse livro mais não. Eu não vou... Gabriele não vai fazer mais não. Se for preciso tirar ela da escolinha, eu tiro. Eu estou enlouquecendo. Por quê? Eu não estou aguentando mais essa quarentena de ficar dentro de casa. Aí todo dia um monte de tarefa danada no pé do vidro da gente. Os meninos ficam no pé do vidro da gente querendo que a gente deixe os serviços de casa para fazer essas tarefas. Eu estou endoidecendo com esse tipo de tarefa. Bom dia, avó de Gabriele. Aqui é o pai de Matheus, seu filho Vivi. Concordo demais com a senhora está certíssima, estamos todos enlouquecendo. Imagine quem tem 3 filhos, e é porque eu já tenho 3 filhos. 3 computadores ligados ao mesmo tempo, a internet cai de um, você corre para o outro. Quando chega no outro, já caiu de um. Quando você volta, você bota o nome do e-mail de um no e-mail do outro. Dá tudo errado, a tarefa de um vem para a tarefa do outro. Ele começa a fazer, não tem nada a ver com a professora está dizendo do outro lado. Aí pede cola, pede papel, pede uma árvore para botar dentro de um jornal, para ver se nasce o feijão. Quando você vê, você desenhou um jacaré na lição do mais velho. E o mais velho, que era para desenhar uma borboleta, foi na lição do mais novo. A gente vai enlouquecer, já basta a quarentena. Socorro, socorro, socorro. Aí, ratificando o que ela tinha dito, aquilo ali a gente compartilhou, fez questão de compartilhar para todo mundo, porque se for um áudio falso, eu queria muito que fosse verdade, porque ele representa muito o nosso sentimento nesse momento. E em relação à China, também fazendo um comentário sobre isso, a minha sensação em relação àquele vídeo, eu assisti, e minha primeira sensação foi de que, não, assim eu me sentiria seguro em mandar meu filho para a escola. Esse foi minha primeira sensação. No segundo momento, eu fiquei pensando, que vida é essa? Né? Em que você tem que mandar uma criança para a escola e ser tratado, como você falou aí, como gado, né? E o terceiro ponto, depois, que foi o que realmente fica, é que aqui no Brasil não tem a menor condição disso acontecer. Não, a gente sabe que não vai rolar aquilo, então é algo que é tão desesperador que coloca você numa situação de se não tem jeito, eu não vou lutar contra uma pandemia mundial, arriscando a vida do meu filho, mandando ele para a escola por conta de um ano, né, de ensino que ele pode recuperar no que vem. Perfeito. Eu posso falar por mim, né? Eu fui reprovado um ano, entrei um ano atrasado na escola, vi e venci, né? Não foi o mundo não se acabou por conta disso. Mas tem isso aí, você fica com essa miscelânea de sentimentos de tipo, pronto, é isso que eu quero, é isso que eu quero ver, né? Essa ação, essa higiene, essa organização. Mas aí a gente tira um pouco essa questão muito organicista e bota uma visão de paz. Mas, poxa vida, é muito mecânico, é muito não humanizado, né? Muito Fordismo mesmo, né? As etapas, leva o menino. Eu vi uma linha de montagem ali, sabe? Você vai, cumpre todas as etapas, depois de cumprir todas as etapas, tem um selo de garantia, você está apto a voltar a esse novo mundo. Mas assim, como você bem coloca, o que me preocupa muito é essa ideia das crianças, né, estarem perdendo realmente essa oportunidade não de estudar, né, que assim, isso a gente consegue compensar de alguma forma ou de outra no futuro, mas é de ser criança, né? Tipo assim, eu saio de casa e a Amelie às vezes vê pelo portão alguma criança, alguma pessoa no meio da rua e tal, e ela fica, eita, minha amiga, mesmo que não seja, porque ela é muito dada, ela é muito espontânea, né? Todas as crianças são amigas dela. E ela não poder sair, ela não poder interagir, tipo, eu gostava de ir a locais onde eles brincavam, eles interagiam em restaurantes, em parques e tal, e isso meio que está sendo perdido, né? A vida deles nesse período de 40 dias tem sido internet. É assistir com os pais, assistir sozinho,
fazer uma brincadeira, alguma coisa, mas que não é a essência, né, se a essência existe, né, de ser realmente criança, de se machucar, de interagir, de ter problemas e resolver com os coleguinhas, sabe? De ir moldando o que é a criança enquanto você é criança. Você precisa ter certos problemas, certos dilemas, enfrentar, tipo, resolver um problema sem o seu pai, sem a sua mãe, na escola, você e os seus colegas. Isso ajuda você a ir moldando o seu caráter ao longo da vida. E a gente não sabe por quanto tempo essas crianças vão ficar sem isso, né? Porque enquanto nada oficial realmente ocorrer, eu já disse, enquanto professor, eu já comprei minhas máscaras, eu já pedi à escola que eu trabalho que providencie para a galera geral, né, na escola, um jalecozinho, e vire meio que um ambiente hospitalar. Se eu tiver que voltar, eu voltarei sob essas condições. Máscara, proteção, jaleco, tudo, porque é chegar, tirar e entrar na minha casa com a segurança de que eu não trouxe nada. Mas tipo, é eu, enquanto profissional, que tenho que dizer sim quando eu tiver que voltar para o trabalho. Mas eu, enquanto pai, não vou deixar meu filho voltar. Não vou deixar. Não mesmo. Fico tranquilo em saber que tem um professor pai pensando como a gente pensa aqui. E tu falando, e veio na minha cabeça aqui uma pergunta que a gente tem se feito também aqui, e é uma coisa importante que para quem está no dia a dia lidando com crianças e jovens, que a gente fala também como é que vai ser essa geração de crianças que vão perder essa parte da infância, né? Esse ano, digamos assim. E aí eu me pergunto também, além do perdido, quais as consequências que a gente sabe, né? Perder a infância é difícil, perder um ano letivo é difícil, alguns amigos vão avançar desse ano letivo nesse contexto, alguns não, então você vai perder esse contato, né? Amizade com alguns colegas, o contato diário com alguns colegas, isso a gente sabe que causa algum dano, né? Na convivência diária das crianças. Agora, tem uma pergunta que a gente tem se feito como é que vai ser essa geração que vai passar por uma pandemia mundial sendo blindada desses traumas? É um temor que eu tenho, assim, que eu acho que, na minha percepção, e aí por isso que eu estou perguntando a você também, como pai, como professor e lida com vários jovens, eu tenho medo das crianças que não vão sentir o peso, né, desse momento. Vão chegar à vida adulta, né, à juventude na universidade, achando que uma pandemia global que parou o mundo não foi nada. Isso, olha, muito boa sua pergunta, assim, é um conceito que eu gosto muito de trabalhar em sala, né, mesmo que eu tenha que explicá-lo várias vezes, que é o materialismo histórico dialético, né, um conceito de Marx e tal, porque é um conceito filosófico que ele ajuda muito a você entender uma questão como essa. Para quem está ouvindo, a ideia do materialismo histórico e dialético é de forma bem redundante e bem simplista, quer dizer assim que onde, por exemplo, eu e Franz estamos hoje, não depende exclusivamente do que a gente quer, dos nossos desejos de hoje. Existem, primeiro, condições materiais, essas condições materiais não foram conseguidas única e exclusivamente por nós, tem os nossos pais, tem o nosso bairro, tem as nossas vizinhanças, etc. Essas condições materiais são normalmente condições também históricas. Eu venho de um bairro de periferia, então as condições materiais estão ligadas a um bairro de periferia. E há uma relação dialética, né, de encontro de diferentes em cada um desses locais. Então essas relações materiais, históricas e dialéticas, nesse momento de pandemia, vão se acentuar. Acentuar como? Como você colocou, fazer uma criança dessa geração ter o choque, entender o quão importante e o quão problemático é essa situação. Para mim, para você, enquanto pais, a gente consegue passar isso para a criança, porque a gente tem ferramentas de linguagem, a gente tem ferramentas de conhecimento que fazem com que a criança consiga entender. Mas para uma grande maioria, além de não serem entendidas, a galera não vai ter esse peso, porque não estão vendo, como eu posso dizer, The Walking Dead nas ruas, né? O apocalipse zumbi, uma coisa tangível. Vai ser um momento em que, assim, eu estava pensando, inclusive, com outro colega, conversando sobre isso, que essa pandemia vai fazer com que a divisão de classe, né, os extremos, eles apareçam com mais força,
como quem tem o seu celular, quem tem um smart, quem está com internet. Alunos que eu tenho da escola privada não perderam um ano, eles estão fazendo prova. Sim. Eles estão consumindo aula, inclusive com várias lives da escola, e assim, a gente tá tendo, eu tenho aula, por exemplo, em um segundo ano, na escola privada que eu trabalho, que eu tô tendo 102 alunos online, pô, toda quarta-feira, 102 pessoas, enquanto eu tô dizendo, numa turma de 40 do estado, eu tenho 2, 1 ou 0. Então, nossa, essas pessoas, elas continuam tendo acesso à educação, continuam tendo acesso, tipo, vão prestar um vestibular, e se a gente usa esse vestibular como um antes e um depois, se antes já era um funil absurdo, né, extremamente desleal, que é o Enem, agora então nem se fala. Essa geração de crianças, de pessoas sem acesso a uma internet, com uma dificuldade social, uma dificuldade maior do que a que normalmente eles já tinham, vão ficar para trás. Não vão poder, literalmente, nem ter o curso do sonho. Porque entre estudar dessa forma que a gente está tendo que estudar, ou de uma forma nova, e sobreviver, me desculpem, mas eles vão sobreviver. Ele não vai querer continuar mais um ano na escola, eu perdi um ano. Eu vou para a feira central, eu vou, sei lá, para uma empresa grande da cidade trabalhar que está oferecendo uma vaga de emprego, né? A gente vai ter essa disparidade muito maior, porque o Enem, por melhor que seja a sua intenção, né, do acesso ao ensino superior, ele é uma prova classista, ele é uma prova que, assim, o alunado que eu trabalho da rede privada, os meninos, eles fazem isoladas e cursos onde os caras estudam de 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias, com material de primeira, com, sabe, recursos surreais para uma realidade da grande maioria. Então, durante essa pandemia, esse distanciamento das realidades sociais, ele vai se acentuar muito mais. Quem tem não vai perceber o problema de, nossa, pandemia, né, uma questão global, mas vai continuar recebendo suas aulas, vai poder fazer as suas inscrições em vestibulares. Tipo, a data do Enem para os alunos da rede privada, não para todos de uma forma muito generalizada, claro, mas para um número significativo não vai fazer tanta diferença. Não é uma coisa problemática, quanto é para o menino que está fazendo uma atividade ou outra online pelo estado no celular, mas que está fazendo essa atividade só para cumprir uma tabela e está tendo que trabalhar porque mãe ou pai ou alguém que o cuidava perdeu o emprego ou não está conseguindo ter a renda suficiente, né? Essa pandemia, na minha visão, vai fazer esse distanciamento, essa visão de classe que muitos negam, né, que não existe, só existe um povo brasileiro. Essa divisão de classe, ela vai aparecer gigantesca. E tu pensa no seguinte fato: a gente não vai ver essa diferença agora. Essa diferença a gente vai começar a ver em 8, 10 anos, quando as crianças desse momento, os jovens desse momento, que tiveram a oportunidade, estiverem colhendo frutos dessas oportunidades, e a galera que não pôde colher esses frutos vai estar aonde? Vai estar no subemprego, vai estar envolvida com droga, com tráfico, ou com algum tipo de violência, porque lá atrás não teve oportunidade. E naquele momento, né, é um slogan que eu acho fantástico, né? Quem tem fome tem pressa. Sim. Não tem como explicar para um moleque aqui na Catingueira, num bairro de periferia, que tipo, não, velho, se tu estudar agora, se tu focar agora, em 10 anos, tu vai poder, quem sabe, entrar numa universidade. Entrar na universidade para quê? Eu tô com fome agora, eu tenho necessidades agora, eu queria um videogamezinho agora. Então a gente vai ter isso muito forte, velho. Eu fico muito assustado ao pensar como será esse futuro nessa quebra dessa diferença social do que vai ser as oportunidades, universidades e estudos do agora para o futuro. E aí a gente tem um ministro que disse que o Enem não foi feito para corrigir injustiças, né? Ele deu essa declaração. A gente sabe que eles pensam assim mesmo. Sim, mas
É por uma questão realmente desse materialismo histórico e dialético. Ele faz parte de um grupo que nunca vivenciou essa outra realidade. Exato. Sabe, a Revolução Francesa, os meninos de 8º ano, semana passada, né? Professor, era verdade, eu achei no livro, eu achei de ser onde eles super empolgados, porque eu falei de uma fala de Maria Antonieta, que durante a Revolução, né, toda a França em volta de Versalhes, morrendo de fome, e o povo reclamando por pão. Maria Antonieta desce, né, belíssima, com seu vestido de neta, e diz, ora, se não tem pão, que comam brioches. E o povo nem sabia o que era um brioche, mas como assim? Você não sabe o que é isso? É uma coisa que é tão inerente à minha realidade, que se eu não tenho isso, eu posso ter essa outra coisa. Mas pro povão, pra massa, né, para o povo que está sentindo a dificuldade, isso nem não é para corrigir. Porque eu, enquanto um membro de uma elite branca, racista, fascista, né, brasileira, não consigo descer do meu pedestal e olhar o que está acontecendo aqui embaixo. Tipo, rapaz, se você não conseguiu, é porque você não se esforçou. É só estudar. Você que lute, como se fosse muito fácil, porque para o contexto que ele vive, funcionou desse jeito. Era estudar e dizer, eu tenho um livro, eu tenho a biblioteca do meu pai, eu tenho um MacBook, eu consigo, mas o mundo lá fora é muito mais do que um smartphone, né? E é isso, assim, o que me assusta mais de tudo é imaginar essa geração, como você falou, de realidades. A gente sabe que a realidade, na verdade, é a percepção da realidade, porque a realidade do ministro da Educação é aquela. Sim, a realidade do gorila da catingueira é aquela também. São realidades distintas, né? E aí passa tudo como você vai agir no futuro, quando você tiver condições de atuar como um membro ativo da sociedade, que pode mudar de alguma forma a vida de outras pessoas. Eu sinto que essas pessoas, essas crianças, esses jovens que estão passando por esse momento, com uma percepção da realidade distorcida, porque, como eu tinha dito, uma pandemia que é global, que afeta a economia, afeta tudo, para você passa, a única distorção que houve na sua realidade foi a de que você todos os dias acordava, ia para a escola, e hoje você vai abrir seu notebook, seu iPhone e vai assistir a aula. Se só isso mudou na sua vida, é muito provável, eu gostaria de estar errado, mas eu acho que não, que essa pessoa, quando ela tiver, como eu falei, como membro ativo da sociedade, capaz de atuar de alguma forma para mudar a vida de outras pessoas, ela não vai agir, porque para ela nada aconteceu. A percepção, a realidade dela não foi alterada, não foi afetada de forma alguma, né? Isso. Uma mudança. E eu também fico muito chocado, assim, com essas coisas. E eu lembro quando, na época que eu fazia faculdade, que eu precisei entrevistar um professor do curso de Ciências da Computação da UFCG, e estava muito a internet crescendo, se popularizando, ainda era internet de escada, não tinha nem banda larga ainda. Entregou sua idade, hein? E a gente perguntou para ele, eu não vou falar o nome do cara, porque hoje ele está no Google, e vai que ele ouve isso aqui, ele tinha mudado de opinião e ele fica chateado com isso. Mas eu perguntei para ele que se ele achava que a tecnologia ia democratizar o acesso ao conhecimento. E ele foi muito direto e objetivo e disse, de forma alguma, não. Porque o acesso à informação nunca foi dividido entre uma nova tecnologia e uma tecnologia antiga. Sempre foi dividido entre quem tem acesso a essa tecnologia e quem não tem. Então, cada nova tecnologia que se desenvolve, primeiro tem acesso a ela quem tem recursos materiais para ter acesso a elas. Quem não tem recursos materiais, financeiros, vai continuar sem ter acesso. Então, o abismo social, a desigualdade vai continuar independente da tecnologia que seja utilizada. E aí, quando a gente vê o governo do estado dizendo que disponibilizou Google Classroom para todo mundo, que vai dar um jeito, a gente sabe que não é a tecnologia que vai resolver essa questão. São as condições materiais e intelectuais das pessoas de poderem ter acesso a isso. Cláudia, então eu acho que eu ia perguntar exatamente essa distinção entre a escola, a rede pública e privada, mas aí você já falou um pouco sobre, que era exatamente esse pensamento, era a minha última pergunta, e a gente ia conversar 20 minutinhos, eu acho que já vai quase uma hora aí, o papo rendeu, e eu queria agradecer muito por você ter aceitado conversar,
Eu confesso que, como pai, eu saio desse papo aliviado, né, por ter a opinião de alguém que está do outro lado também, né? E muito obrigado. Queria até confortar um pouco o seu coração acerca disso, porque, assim, a grande maioria dos professores, e grande maioria mesmo, grande maioria, a gente tem vários grupos de professores que envolvem a questão sindical e de organização de professores, e todos estão realmente muito preocupados com esse retorno, preocupados enquanto profissionais, preocupados enquanto pais e preocupados enquanto pessoas literalmente humanistas. Então, assim, a grande maioria dos professores não vê uma abertura de escola a longo prazo. Se ocorrer, tem a questão do emprego versus, né, os alunos, mas a orientação que a gente está dando é que realmente ainda não é hora. Então, assim, os professores, na sua grande maioria, estão preocupados e não veem uma saída tão cedo quanto a isso. E também a gente está preocupado em ver que só a internet não tem ajudado o alunado como a gente quer, né? O mínimo que a gente possa fazer, a gente está fazendo, e o pensamento é muito parecido, de forma geral, com o que você tem como pai, né? Nesse momento, a profissão está na frente, assim, né? Mas quando a gente pensa no alunado, na sala de aula, isso fica um pouco de lado, e o lado humano, o lado pai, tem saído mais à frente, assim, é um pensamento geral quanto a isso. Fiquem tranquilos, pelo menos. Tentar ficar tranquilo, né? Como der. Então, meu querido, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês aí. Estamos à disposição sempre que precisarem, viu? Valeu. Um abraço aí em todo mundo. Muito obrigado também a você que ouviu o nosso podcast até o final. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, FMQ etc., @FMQ etc., e compartilhar nosso conteúdo. Isso ajuda a gente a continuar produzindo informação para você. Mais uma vez, obrigado, e a gente se vê por aí. Abração!